Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática e nessa aula nós vamos aprender um pouquinho mais sobre números na forma de fração e números na forma decimal. Nós já vimos, que as frações decimais podem ser transformadas em números decimais. Hoje vamos aprender que outras frações também podem ser transformadas em números decimais através das frações equivalentes. Então, conteúdo muito importante, muito interessante. Vem comigo! Bom, eu quero começar a aula revisando dois assuntos muito importantes, tá? O primeiro assunto é relacionado a frações equivalentes e o segundo, as frações decimais. Então, vamos dar uma retomada nesses dois assuntos muito importantes para depois a gente começar a nossa aula em si. Então vamos lá, nós vimos que toda fração ela possui uma família de frações equivalentes. São infinitas frações que têm o mesmo valor que 2/5, ou que 6/20, ou que 7/25, mas que são escritas com números diferentes. Então, por exemplo, para eu obter uma fração equivalente, basta eu multiplicar o numerador e o denominador por uma constante. Você escolhe. Quanto que você escolheu? O 2? Beleza. Então, se eu multiplicar em cima e embaixo pelo 2, eu vou obter uma nova fração, e essa nova fração será equivalente a 2/5. Vamos colocá-la aqui, 2 vezes 2 é igual a 4, 5 vezes 2 é igual a 10. Então, 4/10 é equivalente a 2/5, certo? Bom, além da multiplicação, eu posso usar também a divisão, tá? Então, 6/20 possui frações equivalentes a ela, de uma forma mais simples, com números menores. Para isso, eu posso usar a divisão. Escolhe um número aí. 2 de novo? Beleza. Então, se eu dividir o numerador por 2 e dividir o denominador pelo 2 também, eu vou encontrar uma nova fração equivalente. Vamos lá. 6 dividido por 2 é igual a 3. 20 dividido por 2 é igual a 10. Deu para recordar a ideia de frações equivalentes? Então, como é que a gente obtém frações equivalentes? Ou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, ou dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Vamos encontrar uma fração equivalente aqui a 7/25. Vou escolher o número para multiplicar o 7 e o 25. Vou escolher o número 4. Ok? Então, escolhi aqui, 7 vezes 4 dá 28, e 25 vezes o 4 dá 100. Então, 28 centésimos é equivalente a 7/25. 3 décimos é equivalente a 6/20. 4 décimos é equivalente a 2/5. Estão percebendo que eu estou conduzindo vocês a obterem frações equivalentes, mas com resultados que representam frações decimais. Olha só os denominadores que estão aparecendo. É o 10, é o 100, poderia aparecer o 1000. Então, eu consigo transformar uma fração em fração decimal. E se eu consigo transformar a fração em fração decimal, usando a equivalência de frações, eu vou conseguir também transcrever essas frações para números decimais. Vamos recordar, então, como é que a gente transforma frações decimais em números decimais? É muito simples, Sabemos que se o denominador for 10, o número vai ter uma casa decimal. Então, vai ter a parte inteira, a vírgula, uma casa decimal apenas. E aí eu só preciso preencher, Eu vou colocar o 7 lá no início, ou no fim, depende, No último algarismo que tiver ali eu ponho o 7 e preencho com 0. Então, 7 décimos está representado por 0,7. Aqui eu tenho 0 unidade e 7 décimos. É assim que a gente lê, 7 décimos. Olha só, o 35 centésimos. Se o denominador for do número 100, significa o quê, que na parte decimal, que é a parte depois da vírgula, vão ter duas casas decimais. Por que duas casas? A gente faz uma relação com a quantidade de zeros, Um zero, uma casa. 2 zeros, duas casas decimais. E agora eu só preciso encaixar os algarismos aqui, O 5 vai ficar lá no último algarismo, depois fica o 3, e aí preenche com 0. Então, coloco o 5 aqui, o 3 aqui, o 0 aqui. Portanto, 35 centésimos é igual a 0,35. Como eu leio esse número? 0 inteiros e 35 centésimos.
ou apenas 35 centésimos, né? Aqui a gente tem 0 unidade, 3 décimos e 5 centésimos, 35 centésimos. E por fim, nós estudamos frações com denominador 1000. Para eu transformar essas frações em números decimais, eu sei que a parte inteira vai ficar antes da vírgula. E aí, pelo fato de eu ter o denominador 1000, eu vou ter milésimos. Vão ser 3 casas decimais, tá? Por que 3 casas decimais? A gente faz a relação com a quantidade de zeros. São 3 zeros, 3 casas decimais. Lembrando que as casas decimais são os algarismos que ficam após a vírgula. Agora eu só tenho que encaixar o 4 e o 2 aqui. Eu coloco o 2 lá no final, no último algarismo, o 4 antes do 2, e aí preenche com 0 os que sobraram. Então aqui nós temos, ó, 0 unidade, 0 décimos, 4 centésimos e 2 milésimos. A leitura desse número, 42 milésimos. Só, então a ideia era a gente recordar esses dois assuntos muito importantes, né? Frações equivalentes e frações decimais. Deu para dar uma recordada? Conseguiu fazer as conexões neurais aí? Ótimo. Então agora a gente vai trabalhar uma situação da apostila. Aliás, é uma situação da apostila. Depois eu volto aqui na lousa. Bom, depois da gente revisar alguns conteúdos, né, fundamentais para essa aula, frações equivalentes e frações decimais, vamos dar início na atividade da apostila, página 70, e a gente tem esse pequeno texto que está aqui, né? Vamos começar aqui, ó. Metade de cada disco da cartolina está pintada de vermelho. Então a gente consegue observar, né, que metade da cartolina está pintada de vermelho. O disco de cima, né, tanto no disco de cima, tanto no círculo de cima como no círculo de baixo, a gente tem metade da cartolina pintada de vermelho, certo? No disco de cima, ele está dividido em duas partes iguais, e a parte pintada de vermelho pode ser representada pela fração 1/2. O disco de baixo ele foi dividido em 10 partes iguais, né? Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a parte pintada de vermelho pode ser representada pela fração 5 décimos, ou pelo número na forma decimal 0,5, como nós já estudamos, né? 5 décimos pode ser representado por 0,5. Mas olha só, o professor tinha marcado já a fração meio aqui, e na apostila está dizendo que é 5 décimos. Isso significa o quê? Que meio e 5 décimos são frações equivalentes, elas representam a mesma parte. Mas ainda tem mais uma relação. Se os 5 décimos pode ser representado por 0,5, então a gente conclui que eu tenho 3 representações diferentes da mesma coisa. É o que está escrito aqui no penúltimo parágrafo. As partes pintadas de vermelho dos discos correspondem à mesma parte de um todo. É metade do disco, né? E podem ser representadas de diferentes maneiras. Algumas dessas maneiras são a fração 1/2, 5 décimos, ou ainda a forma decimal 0,5. Agora, a minha pergunta está dizendo algumas dessas representações são essas, né? 1/2, 5 décimos e 0,5. Será que tem mais? Então, antes da gente mudar aqui para o próximo slide, deixa eu apagar isso aqui que eu escrevi, para a gente trabalhar mais algumas relações. Olha só. Nesse disco de cima, por exemplo, se eu cortar ele aqui no meio, aí eu vou ter o disco dividido em 4 partes iguais, sendo que 2 dessas partes vão estar pintadas de vermelho. Então aqui a fração que representa a parte pintada de vermelho seria 2/4. Então eu tenho mais uma fração aqui, ó, que vai representar a parte pintada de vermelho, 2/4. E se eu tivesse dividido em 3 partes iguais? Deixa eu tentar, em 6 partes iguais. Deixa eu tentar mais ou menos aqui. Uma aqui, a outra aqui. Mais ou menos, né? Não está bem igual, mas tudo bem. Tá? Então aqui o disco agora ficou dividido em 6 partes iguais e tem 3 pintadas de vermelho. Então conseguem perceber, ó, que aqui eu tenho outras frações que representam a mesma coisa que 1/2, 5 décimos e 0,5. Todas essas frações representam a parte que está pintada de vermelho na circunferência. Bom, e aí eu tenho uma característica, tem
uma lei aqui para ser observado. Ó. Essas frações todas que eu escrevi são frações equivalentes a 1/2. Vamos colocar por aqui, ó. 1/2 é equivalente, então, a 2/4, certo? Como que a gente sabe que são equivalentes? Porque basta multiplicar por 2 em cima e embaixo. A gente tem também que 1/2 é equivalente a 3/6. Nós vimos lá na imagem. Como a gente sabe que são equivalentes? Porque basta multiplicar em cima e embaixo por 3. Eu tenho ainda que 1/2 é equivalente a 5/10, que era outra fração que estava lá, 5/10. Para eu verificar essa equivalência, basta multiplicar por 5, em cima e embaixo. E de forma geral, eu tenho aqui ainda outras frações equivalentes. 1/2 também pode ser equivalente a 4/8. Como que eu sei que é equivalente a 4/8? Porque basta eu multiplicar por 4 em cima e embaixo. 1/2 equivalente a 4/8. De forma geral, sempre que o numerador for metade do denominador, por exemplo, 6/12, vai ser equivalente a 1/2, porque representa metade, Olha com atenção, ó. O número 6 é metade do número 12. Então, essa fração 6/12 corresponde a metade, é 1/2. E todas as frações que tiverem essa relação de um numerador, vamos colocar aqui 7/14, é metade do denominador, então a gente tem frações equivalentes a 1/2. E aí todas essas frações podem ser representadas pelo número decimal 0,5. Porque todas essas frações são equivalentes a 5/10. Se todas são equivalentes a 5/10, todas podem ser representadas pelo número 0,5. Isso é interessante, gente? Então, eu tenho uma família de frações equivalentes e todas essas frações equivalentes podem ser representadas por um único número decimal. Nesse caso aqui, é o 0,5. Bom, vamos trabalhar um exercício na lousa. Eu já volto aqui para o dossere. Olha só, representei aqui na figura a fração 2/5. E essa fração 2/5, ela tem uma família de frações equivalentes a ela e também tem associado a ela a representação de um número decimal. Então, como é que a gente vai fazer para encontrar a representação desse número decimal? Observe só como eu vou pensar. Bom, eu sei que para transformar uma fração em número decimal fica muito mais fácil quando tiver o denominador igual a 10, igual a 100, igual a 1000. Então, basta eu encontrar uma fração equivalente a 2/5 com o denominador 10. Então, como que eu faço para encontrar uma fração equivalente a 2/5 que tem o denominador 10? Simples, Só multiplicar por 2. 5 vezes 2 não é igual a 10? Faz a mesma coisa em cima, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a gente tem que a fração 2/5 corresponde a qual número decimal? Ao 4/10. 4/10, professor? Sim, ó. Observe que o denominador é 10, então é uma casa decimal. Um algarismo após a vírgula. Qual algarismo a gente vai colocar? O 4, E aqui fica o 0. Então, 2/5 é equivalente a 4/10, que é igual a 0,4, 0,4. Essa relação de equivalência, a gente pode perceber aqui, ó. Colocando aqui, cortando. Se eu cortar aqui, ó. Pronto, agora eu não tenho mais a fração 2/5. Agora eu tenho a fração 4/10, 4/10. Mas não é só 4/10, ó. Tenho mais um monte de frações equivalentes aqui que vão dar o 4/10. Por exemplo, se eu pegasse o 2/5 e multiplicasse por 4. Se eu multiplicasse por 4, eu ia ficar com a fração 8/20. Ou seja, a fração 8/20 também corresponde ao número decimal 0,4. Por que corresponde ao número decimal 0,4? Porque 8/20 é equivalente a 2/5, que é equivalente a 4/10. Então, estão entendendo? Ó? Se eu continuar aqui cortando no meio, pronto, agora eu tenho a fração 8/20. 8 pintados no total de 20. Então, percebam que a gente tem várias frações e todas essas frações sempre caem no mesmo número decimal, que é o 0,4. Então, seja a fração 2/5, 8/20 ou 4/10, qualquer uma dessas frações representa o número
0,4. Todas elas correspondem ao número 0,4. Tá? Isso a gente determinou a partir de frações equivalentes. E, tomando como base, né, essa fração aqui, o 4 décimos. É a partir dessa fração que a gente conseguiu determinar o número decimal. Então, sempre vamos procurar uma fração equivalente com o denominador 10, ou o denominador 100, ou ainda o denominador 1000, né? Fica tudo mais simples quando a gente consegue isso. Quero mostrar para vocês uma outra forma que, por enquanto, a gente vai fazer na calculadora, tá? Se eu dividir o número de cima pelo de baixo da fração, o numerador pelo denominador, eu também vou chegar nesse resultado, 0,4. Olha só, vou pegar o 2, cadê a câmera aqui? Vou pegar o 2 e dividir pelo 5. Então, estou pegando o número de cima, dividindo pelo de baixo, o resultado é 0,4, né? Então, 2/5 é a mesma coisa que 0,4. Divide de cima pelo de baixo. Se eu dividir o 4 pelo 10, eu chego no mesmo resultado. 4. Cadê? Aqui. 4 dividido por... saiu 44. 4 dividido por 10 é igual a 0,4. E se eu dividir o 8 pelo 20? Também vai dar 0,4. Tá legal? Então, ó, 8 dividido por 20 igual a 0,4. Então, todas essas frações, né, representam um número decimal 0,4. Vamos voltar lá na apostila, atividade 1, acho que está na página 70 também. Na página 70 você encontra essa atividade 1. Observe as 3 figuras de mesmo tamanho, represente na forma de fração a parte pintada de azul de cada figura. Então a gente olha aqui na figura 1 e nós temos que a parte pintada de azul é uma parte num total de 4, né? Então a fração é 1/4. Na figura 2, a gente tem o mesmo retângulo dividido agora em 20 pedacinhos iguais. E 5 estão pintados, então nós temos a fração 5/20. E na figura 3, a gente tem a mesma figura, o mesmo retângulo, só que agora dividido em 100 partes iguais. Então a fração que nós temos aqui, ó, e dessas 100 tem um total de 25 pintadas. Nós temos a fração 25 centésimos. Repare que nas 3 figuras, a parte que está pintada do retângulo é exatamente a mesma, né? Eu tenho a mesma parte pintada tanto na figura 1, como na figura 2, como na figura 3. O que está mudando é a quantidade de partes que nós dividimos a figura. As partes foram ficando cada vez menor, né? Só que o número de partes que apareceram pintadas foram aumentando também. Então, 1/4, 5/20 e 25 centésimos são frações equivalentes. Vamos responder a letra A. Em qual figura a parte pintada de azul é maior? Em todas as figuras são iguais, né? Em todas as figuras, a parte pintada é a mesma, né? Todas as figuras são iguais. Aí vamos responder aqui, ó. Vamos colocar, né? Completar. 1/4 é equivalente a 5/20, que é equivalente a 25 centésimos. Essa relação de equivalência é fácil da gente observar, né? É só ver que foi multiplicado por 5 em cima e embaixo. E aqui, de novo, foi multiplicado por 5 em cima e embaixo. Agora, se essas 3 frações são equivalentes, vai existir um único número decimal que represente todas as frações. Então, sempre vai existir um único número decimal para representar todas as frações equivalentes. E qual vai ser a fração equivalente? E qual vai ser esse número decimal, né? Para a gente decidir, né, para a gente concluir qual é esse número decimal, nós vamos sempre trabalhar com uma fração que tenha o denominador 10, 100 ou 1000. Então, nesse caso, vamos usar a fração 25 centésimos. Se nós temos o denominador 100, então são 2 casas decimais. Tem a parte inteira, vírgula, 2 casas decimais. Agora, a gente só tem o trabalho de estar preenchendo esses números. Colocamos o algarismo 5 no final, o algarismo 2 e preenchemos com 0. Então, está aqui, né? Esse número aqui que nós acabamos de escrever é o 25 centésimos. É o mesmo que esse aqui, que é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse. Então, o número 25 centésimos, 0,25, ele é um número decimal que representa todas essas frações. Todas as frações que estavam pintadas aqui, né, de azul na figura. Tá legal?
Bom, para finalizar essa aula, pessoal, eu quero deixar claro, né, o objetivo dela. O objetivo é que vocês consigam perceber que toda fração pode ser transformada em um número decimal. Isso porque a gente pode passar essas frações para frações equivalentes, né, que tenham denominador 10, 100 ou 1000, e aí sim escrever na forma decimal. Então, toda fração pode ser escrita em forma decimal, em forma de número decimal. Esse é o objetivo da aula, que você compreenda isso, que você saiba, né, que qualquer fração pode ser escrita na forma de número decimal e saiba fazer isso. Então, vamos lá. Ó. 3/50 pode ser escrito na forma de número decimal. Para isso, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou encontrar uma fração equivalente que tem o denominador 10, 100 ou 1000. No caso aqui, é mais fácil fazer o 50 chegar no 100, né? É só multiplicar por 2, não é? 50 vezes 2 é igual a 100. Aí faz a mesma coisa com 3. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, 6 centésimos é equivalente a 3/50. E na forma de número decimal, eu sei que se o denominador é 100, são duas casas decimais que eu tenho que colocar. Aí eu escrevo 6 no último algarismo, preencho o resto com 0. Então, 3/50 é a mesma coisa que 6 centésimos. Tá certo? Depois a gente confere na calculadora. Vamos fazer agora o 11/25. Para eu escrever 11/25 na forma de número decimal, vou encontrar uma fração equivalente, de novo usando o número 100. Tá? 25 vezes 4 dá 100, não dá? Então, eu faço 25 vezes 4, que é igual a 100. 11 vezes 4 vai dar 44. Então, 11/25 é equivalente a 44 centésimos. E o 44 centésimos na forma decimal, se o denominador é 100, eu sei que são duas casas decimais, eu vou colocar o 4 e o 0. Deu 0,44, 44 centésimos. Tá certo? E o 3/4, professor, como é que eu faço? A mesma coisa, né? Olha, vamos pensar assim, na tabuada do 4 eu não tenho 10, né? Então não adianta eu querer encontrar o 10 aqui embaixo. Porque 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12. Então eu vou fazer aparecer o 100. 4 vezes quanto dá 100? Aí a gente tem que pensar um pouquinho, né? Mas é 4 vezes o número 25 que dá 100. Faz a mesma coisa com o 3. Multiplica o 3 pelo 25 e a gente vai encontrar o resultado 75. Então, 3/4 é equivalente a 75 centésimos. E essa fração na forma decimal, né? A gente sabe que pelo fato de você ter o denominador 100, são duas casas decimais. Coloco o 5 no final, coloco o 7, preencho com 0. Então, 3/4 é o mesmo que 75 centésimos. E para finalizar, 1/8, a gente precisa encontrar uma fração equivalente a 1/8. Não tem o 10 na tabuada do 8, né? Não dá para fazer 8 vezes alguma coisa e o resultado vai dar 10. E nem o 100. Também não dá para fazer 8 vezes um número e o resultado ser igual a 100, né? A gente sabe que 8 vezes 10 dá 80. 8 vezes 11 dá 88. 8 vezes 12 dá 96. Tá? 8 vezes 13 vai dar 104. Então, ó, não tem como eu multiplicar por 8 e dar 100. Mas dá para fazer dar 1000 aqui, certo? Ah, mas que número que é? Bom, você vai pensando um pouquinho aí, você vai encontrar que é o 125. 8 vezes o 125 dá 1000. Faz a mesma coisa em cima. 1 vezes 125 vai dar 125. E aí a gente chegou no número 125 milésimos. 125 milésimos, ó, pelo fato do denominador ser 1000, eu sei que são 3 casas decimais. Então, após a vírgula, 3 algarismos. Coloco o 5 no último, coloco o 2, coloco o 1, preencho com 0. Então, deu 0,125. Agora, será que está certo? Como é que eu posso conferir se está certo? Muito fácil, né? O professor já ensinou. Se você dividir o 3 pelo 50, o resultado da conta tem que dar 0,06. Vamos verificar se dá isso? 3 dividido por 50, vamos lá. 3 dividido por 50, 0,06. Certinho, né? 6 centésimos. 11 dividido por 25. 11 dividido por 25 tem que ser igual a 0,44. Vamos fazer aqui na calculadora. 11 dividido por 25, 0,44. Então, aqui é uma outra forma da gente transformar a fração em número decimal.
basta dividir o número de cima pelo de baixo. Se eu dividir o 3 pelo 4, o resultado tem que ser 0,75. Tá? Só que a gente só sabe fazer isso com calculadora por enquanto, né? 3 dividido por 4, 0,75. E na última, se eu dividir o 1 pelo 8, o resultado tem que ser 0,125. Vamos fazer aí, ó. 1 dividido por 8 é igual a 0,125. Tá certo? Só deu para entender, então? Espero que ao final dessa aula você tenha compreendido, então, que toda fração pode ser escrita na forma de números decimais e que para a gente fazer isso, a gente pode usar as frações equivalentes. Tá legal? Tem uma segunda forma ainda de transformar a fração em número decimal, que é dividindo de cima pelo de baixo, mas por enquanto a gente só faz na calculadora. Pessoal, eu já ia me esquecendo de uma coisa muito importante, né? Na verdade, estava esquecendo de 3 coisas que eu sempre peço para vocês. Primeiro, né, que você se inscreva no canal do professor, ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 5º ano. Segundo, que você deixe um comentário bem legal ali embaixo e que dê o seu joinha. Bom, espero que tenham gostado dessa aula. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.